no próximo estudo, pegar uns minutinhos para tratar dela. Só para a gente não perder, como esse assunto que a gente está tratando agora, a gente precisa fixar bem para a gente, porque são questões mais filosóficas, e essa que ela está tratando é mais prática. Eu peço para a Ana que aí a gente pega uns minutinhos depois para tratar, tá? Embora também seria melhor se ela fosse mais específica na pergunta. Eu achei ela muito genérica para a gente entender o que ela está querendo saber dessa questão, né? Mas só para... Coloca a questão 3 aí, depois a gente atende a Ana. Só para a gente não perder o raciocínio desses 3 itens, porque eles estão bem entrosados. Então aí, depois da definição do infinito, ele pergunta, né? Se eu não poderia dizer que Deus é o infinito. Aí os espíritos dizem, definição incompleta. E a gente agora entende por que é uma definição incompleta. Lembra que eu já falei? Porque ela não diz muita coisa. Né? Pobreza da linguagem, nós vamos ver isso. A gente vai, daqui a pouco, começar a tratar dos limites do entendimento de Deus. Nós vamos ver que a linguagem é um dos problemas. Um dos problemas para a gente estudar Deus é o problema da linguagem humana, que vai ter uma limitação. Né? Porque como a nossa linguagem ela serve para expressar coisas da nossa realidade, é muito difícil a gente tratar de algo que está acima da nossa inteligência, é muito difícil. A gente vai ver esse problema, né? Então, por isso que ele fala da insuficiência para definir o que está acima da inteligência. Como Deus é uma coisa que está acima da nossa inteligência, lembra que ele é a inteligência suprema? Como a gente sempre vai estar abaixo da inteligência dele, qualquer definição que eu der vai ser incompleta. Lembra, se eu desse uma definição completa de Deus, ele não seria inteligência suprema. Nota a coerência dos espíritos, da lógica. Então, qualquer definição que eu dou é incompleta. Até mesmo a definição do item 1, a gente vai ver. É que a definição como infinita ela é mais incompleta para nós. A definição do item 1 é melhor para nós. Mas ela não é também uma definição completa. Vamos ver o comentário de Kardec da 3, que ela ajuda a entender. Ó, aqui ele já dá uma adiantada do que ele vai tratar daqui a pouco. Ó. Deus é infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. A gente viu por que o infinito é uma abstração, porque é o desconhecido. Lembra que eu expliquei? Eu não consigo... eu posso ficar divagando ao infinito sobre... Se eu fosse tentar definir. Dizer que Deus é o infinito, se eu fosse definir ele, né, como infinito, é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que não é mais do que a primeira. Então, eu não consigo entender muito o que é o infinito. E aí eu uso o que eu não consigo entender muito para definir outra coisa que eu não consigo entender muito, que é Deus. Então, não é uma boa definição. Mas, para as perfeições ou para os atributos, vai ser uma boa definição. Vai ser uma boa definição, nós já vamos ver porque é o próximo assunto. A gente vai tratar do assunto dos atributos de Deus. Tem a ideia das provas e depois dos atributos também, né? Mas, então, assim, ó, da minha parte, porque a gente já está estourando o horário, para sintetizar, é importante que todos entendam qual a definição que o Espiritismo dá de Deus, que são duas, e mais ou menos a gente já explicou por que são duas, porque está ligado a espírito e matéria. A gente viu que por que não pode ser o infinito para definir Deus, porque não é uma boa definição. A gente viu que para definir as perfeições de Deus, o infinito vai ser uma boa definição. E nós já vamos ver o que são essas perfeições. A gente falou sobre os livros para serem estudados, né? A Gênese, o Espírito e Matéria do Cosme, e o artigo lá da Revista Espírita que fala de Deus, e fala do infinito, né? Que o Eric citou. Então é importante que a gente grave essa lógica para que a gente possa ir construindo a ideia, né? Eu passo para o Eric também, para ele fazer os comentários dele. Se não tiver mais nenhuma questão depois da rodada, eu já me despeço, já agradeço a todos e espero que o pessoal não tenha sido complicado, a gente tentou deixar o mais simples possível para entender
primeiro a definição, para depois avançar no estudo. Não, exatamente. É como Kardec diz, né, no comentário. O infinito é um atributo. O infinito, o que é infinito são os atributos de Deus, né? Então dizer que Deus é infinito seria tomar a parte pelo todo, né? É só uma característica, né? Não é a definição. E mesmo aquela definição da como disse o Michel, Kardec vai desenvolver e vai colocar outros atributos que a gente vai ver, né? Infinitamente justo e bom, imaterial, enfim, ele vai colocar outros atributos também, além daquela definição. Então, e aí ele vai dizer que isso seria o suficiente, né? Ele não vai entrar no que a gente vai ver que é a natureza íntima, aí só no estado de espírito puro. Né? Mas é interessante comentar que quando Kardec diz ali, né, na questão dos filósofos, alguns filósofos definem Deus como infinito, provavelmente ele estava falando de Spinoza, né, que tinha essa visão, como o Michel falou, panteísta, né, que depois Kardec vai colocar como algo que advém do orgulho, né, do homem, de querer justamente penetrar nessa natureza íntima que ele ainda não tem acesso. Né, que seria essa ideia de que Deus é tudo, né? Deus seria a própria matéria, tudo seria Deus. Esse computador na minha frente seria Deus, tudo, enfim. E a gente não pode confundir Deus com a sua obra, né? Igual o pintor e o quadro, né? São coisas distintas. Embora o pintor, de certa forma, esteja no quadro, né? O estilo dele ali, ele não é o próprio quadro, né? Então Deus está em tudo, mas ele não é tudo. Isso também vai ser melhor explicado, tudo isso, na verdade, na Gênesis, no capítulo 2 que eu mencionei. Que eu acho que seria bom vocês estudarem. Gênesis capítulo 2, sobre Deus. Né, muitos podem até perguntar, e eu acredito que já tenha saído esse questionamento, por que, né, Kardec trabalhou somente 3 questões, né, para tratar de Deus e não mais, né? Justamente porque isso foi falado por vocês, pela nossa incapacidade de poder compreender aquilo que é incompreensível para nós. Então, para que vai ficar, os espíritos vão ficar aprofundando em algo que nós não vamos conseguir compreender. Já os atributos, né, como também foi tratado por vocês, a gente já consegue pegar essa definição de infinito e aplicar a cada um dos atributos de Deus, dizendo Deus é bom, então ele é infinitamente bom, né? Já fica mais fácil da gente conseguir, né, pelos atributos de Deus, compreender Deus através de seus atributos. Mas para até aí, não dá para avançar mais do que isso. Michel, eu acho que é isso, né? Foi dito aqui que ficou bem claro aquele exemplo que você deu, né? Do ser humano e definindo o ser humano como um sexo masculino, depois como brasileiro, enfim. E também aí, né? Foi excelente a explicação. Mas eu acho que é isso aí. Bom, não sei se vocês querem complementar algo disso que eu disse, corrigir algo que eu disse aqui, fiquem à vontade. Mas eu devolvo, você já se despediu, Michel? Mas às vezes você quer reparar algo que eu disse aqui, ou ele, fique à vontade. Não tenho que reparar, tá tudo ok. Mas é isso mesmo, porque assim, ó, toda vez que eu vou definir algo, também não é bom que eu crie muitas definições, até a título de estudo, né? Imagina se Kardec ficasse pegando muitas definições, até para desenvolver o assunto Deus, como ele vai desenvolver, não seria bom. Então ele procura uma definição que dê uma ideia mais completa possível e também abrangente. Por isso que a ideia de causa primária, inteligência suprema e causa primária, elas atendem justamente a isso. Ela consegue dar uma ideia e ela, ao mesmo tempo, abrange tudo, porque vai pegar o espírito e matéria, então pega tudo que há no universo, e a partir disso ele vai desenvolver. Né? Então, também não, é por isso que ele não vai ficar também procurando mais definições, porque essas definições já são as melhores. Né? A do infinito ele usa para os atributos e para coisas